Rodrigues, o pré-candidato Renan Santos te escuta aqui. Tudo bem, pré-candidato? Boa tarde, obrigada por aceitar nosso convite. O senhor tem uma força muito grande nas redes sociais, né? Muitos seguidores e tem sido o seu principal canal de comunicação com o eleitor. E eu gostaria de saber como o senhor pretende chegar às pessoas que não usam muito esse canal, as pessoas mais velhas, que não têm redes sociais. Como o senhor tem pensado em trabalhar o seu nome, né, para torná-lo mais conhecido no Brasil todo, diante de uma eleição onde cada voto, ao que parece, será essencial? Perfeito, Larissa. Esse é o grande desafio. Eu sou presidente de um partido que foi fundado em novembro do ano passado. É um partido formado majoritariamente por jovens e pessoas que se uniram através das redes sociais para construir uma alternativa para o Brasil. Isso é o meu partido, isso é uma missão. O que nós pudemos fazer até agora? Eu convenci os mais jovens, ou seja, as pessoas que nos acompanham, a nos ouvir e a apoiar o projeto. E aí a pesquisa Atas me coloca já com quase 24% entre o público de 16 a 24 anos, em alguns cenários com 11 a 14, no público de 25 a 35. Ou seja, é uma força muito grande. No recorte homens desse público de 16 a 24, eu estou em primeiro nas pesquisas. Então é um sintoma, isso está funcionando. Quem não me conhece, de fato, as pessoas mais velhas e uma parte importante do público feminino. O que eu já estou fazendo, que está começando a quebrar esse problema, é um trabalho extenuante de rodar o Brasil de carro e passar em todas as cidades que eu puder e em todas as rádios ser sabatinado igual eu estou fazendo aqui na CNN. Então, quando eu vou numa rádio no interior do Maranhão, no interior do Ceará, no interior de Santa Catarina, eu topo ouvir todas as perguntas, sou muito claro, sou muito aberto, sou muito honesto e apresento minhas propostas. É o que acontece. Naquela comunidade, pessoas mais velhas têm o primeiro contato comigo e aí elas vão me seguir nas redes sociais e a gente começa esse ciclo. Então, eu sou muito confiante em ser escrutinado e sabatinado pela imprensa, e não importa se a imprensa é um veículo grande nacional como a CNN, como um veículo pequeno numa cidade do interior do Maranhão. Eu acho que respeitar esse papel da imprensa vai fazer com que eu seja conhecido pelos mais velhos, e aí eu vou aos poucos quebrando essa barreira. A única coisa que me breca um pouco é eu não sou rico, não tenho o jatinho que os meus concorrentes têm, eu tenho que fazer isso de carro. Então eu furei pneu no Maranhão, é uma aventura meio que um rally, conhecer o interior do Brasil. E aí eu não tenho a mesma velocidade, eu poderia estar alcançando isso se eu tivesse dinheiro há 1, 2 meses atrás, os números que eu bati na Atlas, né? Não sei se o senhor já fez essa contabilidade. Quantos estados já deu para visitar por essa logística? Uns 8, 9. Mas quando eu visito, visitar, por exemplo, Santa Catarina, o Flávio Bolsonaro vai visitar só Florianópolis. Eu rodei de Chapecó a Tubarão e foi só metade de Santa Catarina, eu fiz tudo de carro. Então, Maranhão fiz ele inteiro, né? O estado todo de carro, eu gasto uma semana inteira visitando o estado. A questão da Larissa e a sua resposta me chama a atenção, ou me faz aqui colocar uma outra questão que eu queria ouvi-lo. Como o senhor disse, o Missão é o partido mais novo, mais jovem fundado do Brasil, embora o MBL tenha uma trajetória já de mais de uma década, né? O momento em que o MBL surgiu e se tornou nacionalmente conhecido foi ali no processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Tiveram um papel crucial, inclusive com articulação, na época, com o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que era quem tinha que assinar a abertura do processo, etc. A fundação do partido, ela era essencial para ter uma candidatura como a sua, ou queria entender o que são as semelhanças e diferenças da atuação do MBL com a Missão. É claro que a questão ideológica, né, isso é igual, mas o que muda numa atuação de um movimento social, de redes sociais, como o senhor já explicou, e passa a ser no CNPJ partido. Tem uma série de outras questões, obrigações, deveres. E quais são os objetivos do Missão? É crescer igual os demais partidos, no sentido de poder ter acesso a fundo partidário, tempo de campanha na televisão, ter essa participação institucionalizada como os demais partidos? Yuri, eu vou responder usando o exemplo disso aqui que está na nossa mão, o celular. O público da CNN é um público qualificado, tá? Então há muitos empresários que vão entender. A Apple, que é o exemplo que eu coloquei aqui, ela sempre trabalhou a ideia de fazer o software e o hardware. Então, elas fazem o sistema operacional do computador e dos celulares e o celular em si. E quando você coloca o sistema operacional junto com a máquina, o funcionamento é melhor, há uma elegância de design, tudo é melhor para a experiência do usuário. Do ponto de vista político, eu tenho que juntar as ideias, então eu criei a segunda maior revista de política e cultura do Brasil, que é a Valete, um aplicativo, uma rede social própria para criar novas ideias. Nós criamos o Movimento Brasil Livre, onde a gente experimenta essas ideias através do ativismo, e o partido político Missão, em que nós institucionalizamos essa ação política.
Então, toda a experiência da pessoa que vive as nossas ideias, ela é uma experiência que faz sentido, ela é coerente. Ela participa da produção das ideias, das discussões, dos fóruns de debate, ela vai para aplicação nisso no mundo real, fazendo ativismo. E eu acho que ser um político sem antes ter sido um ativista é como jogador de futebol que não participou da categoria de base. Você tem que aprender a protestar na sua cidade, pressionar um vereador no teu município. Se você não fez isso, você vai ser um político incompleto. Então, e ao mesmo tempo, você nunca vai ser apenas um ativista se você quiser mudar o Brasil. Você tem que entrar no jogo político, participar das eleições, vencer eleições, participar de debates. Então, agora nós temos condições de fazer isso. E havia uma demanda, tanto que a própria pesquisa Atlas demonstrou que o Partido Missão, com apenas 5 meses de vida, já era o 4º partido favorito dos brasileiros. Então, havia uma demanda reprimida por um projeto desses. Então, nós estamos entregando um projeto que é completo e, nesse sentido, o futuro para a gente será muito diferente do futuro da maior parte dos partidos brasileiros. Por que eu falo entre aspas? Porque eles não são partidos, são legendas. Se o Kassab vem aqui participar de um debate, uma discussão com você, Yuri, ele vai falar sobre como ele pode ou não apoiar o governo Lula, ou pode não apoiar o governo Tarcísio, ou seja, o Kassab não tem um partido. Ele tem uma legenda que ele troca favores com os outros. Nós temos um partido, e isso é diferente. E aí eu respeito ainda quem é partido. Eu posso discordar essencialmente do PSOL. Mas é um partido, eles têm ideias e defendem as ideias deles. E aí eu quero participar do debate público enfrentando eles. Quem mais são partidos na sua avaliação? O PT é um né? partido. O PT é um partido de verdade, é um partido corrupto, é um partido com práticas criminosas ao longo da história dele, mas ele é um partido, ele defende teses, defende ideias, é oposição aos adversários dele. Agora, eu falar que MDB, PSD, PL, PP, União Brasil são partidos, isso é piada. Tanto que no Maranhão eu visitei cidades que eram administradas por todos eles e todos faziam campanha por Lula. Entendeu? Então qual o sentido disso? Não tem sentido. Lari? Pré-candidato, a gente estava aqui, abrimos, né, as nossas perguntas sobre as pautas do dia a dia. Eu queria voltar um pouquinho nesse assunto. Principalmente a pauta que deve dominar os próximos dias, até as eleições, que tem sido uma bandeira do Palácio do Planalto, ali dentro do Congresso Nacional também, que é o fim da escala 6x1. Eu gostaria de saber qual a opinião do senhor, né, enquanto pré-candidato, se tem partes que lhe agrada ou não, e como tem sido aconselhado também né, os deputados e senadores, não necessariamente do partido, que é um partido novo, mas que, né, do antigo MBL, que andam junto com o senhor nessa esfera política, digamos assim. Eu não fujo de perguntas dessa, eu digo isso porque eu fico vendo o meu concorrente no campo da direita, o Flávio Bolsonaro, avisar que ele não tem nenhuma posição sobre nada em termos econômicos, né? E lógico, ele tem medo de perder voto e isso trai o eleitor dele. O Flávio Bolsonaro não tem coragem de falar sobre isso. Nós somos contra essa alteração à lei e eu aviso para o trabalhador que está assistindo essa entrevista, você está sendo enganado. A discussão não é se você vai trabalhar mais ou menos recebendo o mesmo dinheiro. A discussão é se vai passar um projeto e aí você não terá mais o seu emprego. É basicamente isso. Porque nós já temos um país que está fora das cadeias globais de produção. Ou seja, as empresas brasileiras estão sendo tiradas dos processos internacionais de fazer um carro, de fazer um equipamento para um celular. A gente está ficando isolado e estamos primarizando a economia. Ou seja, a gente está vendendo soja, minério de ferro. Nós estamos ficando um país com empregos que pagam menos. Em vez de a gente gerar mais produtividade e capacidade de competir com o mundo, nós diminuímos isso. Então, nosso juros é super alto, a gente cobra um monte de imposto e a gente ilude o trabalhador. Olha, você pode trabalhar menos e ganhar a mesma coisa. Eu vou avisar o trabalhador. É mentira. É mentira. Estão te enganando, estão te enrolando. O Lula está fazendo isso. Igual ele falou que a taxa da blusinha não ia aumentar o preço das mercadorias, só para ele ganhar o voto, te iludindo na eleição e vencer a eleição. E a direita, que deveria ser corajosa, fazer oposição, não tem coragem de enfrentar. Aí, muito provavelmente, eles vão votar favorável. Ainda vão avisar assim, olha, não caímos no truque do PT. Só que milhões de pessoas podem perder emprego, empresas brasileiras podem perder competitividade, o empresário brasileiro perde força, mas em compensação a direita não caiu no truque da esquerda. Eu não consigo acreditar nisso. Eu não consigo acreditar numa política que não seja, assim, brutalmente honesta e sincera. Então eu posso perder votos com o que eu estou falando aqui, mas eu prefiro perder o voto, falando a verdade, do que ganhar o voto e depois eu ter que fingir que eu meti o louco no período eleitoral. Eu não acredito nisso. Isso me remete a uma comparação que você mesmo, que o senhor mesmo já fez, com Javier Milei, com o que foi a campanha dele na Argentina e o que tem sido o governo dele, a forma dele de governar. O quanto que um governo Renan Santos seria uma versão brasileira de Javier Milei? O que o senhor admira e o que o senhor faria melhor do que Javier Milei tem feito na Argentina? É uma grande pergunta, Yuri, porque ele pegou um país quebrado e um país sem esperança.
E acho que a virada da esperança na Argentina começou na vitória da Copa do Mundo. Aí, para mim, seria muito bom se o Brasil ganhasse, para a gente ter uma virada de esperança no Brasil. E o Milei, ele assume o país, né, nesse momento estranho. E durante o período eleitoral, ele fez o que eu acabei de fazer agora. Ele avisou, olha, eu vou fazer reformas que muitas pessoas vão dizer que são impossíveis de se fazer, que vai fazer as pessoas sofrerem. E sim, no começo vai ser difícil, mas eu prometo que no médio prazo, longo prazo, vocês vão ver a diferença. Eu vou fazer justiça através dessas reformas. Ele fala da la casta, que são os privilegiados. Eu vou mexer com os privilegiados, com os políticos privilegiados, com os magistrados privilegiados. E, pois bem, eu falo a mesma coisa. Há uma tradição, porque, assim, eu também quero avisar o eleitor, a pessoa que está nos assistindo agora. Os políticos não fazem propostas, eles falam com os marqueteiros deles e os marqueteiros avisam o que é popular de se falar no meio de uma câmera. E aí ele não vai falar, por exemplo, de uma PEC que nós já protocolamos, que altera o regime fiscal brasileiro. Que é uma PEC que faz novamente uma reforma da Previdência, porque vai precisar mexer. Nós já protocolamos, desculpa, só para explicar aqui para quem está nos vendo, pelo deputado Kim Kataguiri, que é o atual deputado que o Missão tem, foi eleito na época pelo União Brasil, né? Exato. E pôde migrar para o Missão agora. Então ele protocolou, exatamente, essa é uma PEC que altera regime previdenciário e assim, quem falar para você que não vai fazer reforma nisso está mentindo, que altera as indexações e as vinculações, que são temas muito difíceis de explicar, acho que a gente nem tem tempo de explicar aqui, mas que são temas que vão ter uma resposta muito forte da esquerda e dos sindicatos. E aí todo político vai falar com o seu marqueteiro e vai falar, não, isso é impopular. O Milei falou na Argentina, olha, eu vou fazer, eu vou comprar a briga. E eu falo a mesma coisa, nós precisamos comprar essa briga e quem fugir da discussão está mentindo. Mas o que eu aviso também, vou comprar a briga, pode soar difícil no começo, mas depois de um ano eu vou poder trabalhar nas alíquotas dos impostos e eu vou poder trabalhar na queda dos juros. E aí o seu dinheiro vai valer mais e o produto vai custar menos. Aí você vai sentir que você está ganhando mais dinheiro, você vai ter mais capacidade de pagar suas contas e de viver melhor. O que eu aviso é o brasileiro, né, o corpo da economia brasileira é um corpo doente. E você não vai resolver um corpo que está doente dando sorvete para ele. O Lula ficou oferecendo sorvete para o corpo doente. Toma agora um Vale Gás, toma uma energia elétrica. E o Flávio, ele não fala nada. Não vou falar nada, tá, doente? Eu vou ficar quieto porque uma hora você vai sair andando. Dica, não vai sair andando, o corpo vai morrer e eu vou ter que dar um remédio muito amargo. Mas depois do remédio amargo, o corpo vai voltar a funcionar. Larissa? Pré-candidato, eu queria entrar em alguns assuntos que também têm sido pauta, principalmente no Congresso Nacional, e que eu tenho visto alguns posicionamentos do senhor nas redes sociais. Eu queria saber a opinião do senhor, por exemplo, sobre o PL da misoginia e outros textos também que nos últimos tempos têm focado em tentar evitar a violência contra a mulher, que tem sido crescente no nosso país. O senhor é contra esse PL? O porquê? Qual que o senhor disse dessa necessidade de tentativa de se aproximar das mulheres? Como fazer esse caminho num público que, até onde a gente tem acompanhado, não tem uma preferência direta pelo senhor pelos últimos posicionamentos? Grande pergunta. Veja, quando eu rodei o interior do Maranhão, quando eu rodei o interior do Ceará, fui em cidades tomadas pelo Comando Vermelho, quando eu fui no Rio de Janeiro, absolutamente nenhuma mulher me parou para falar que estava muito preocupada com o avanço da misoginia em redes sociais. Elas estavam preocupadas que o filho delas estava sendo assaltado, que a filha delas estava sendo assaltada, que ela estava sendo assaltada. Falou, por favor, acaba com esses bandidos. Inclusive, as pesquisas demonstram que há uma preocupação com a violência, ela é enorme. Está sempre violência e corrupção dentre as maiores preocupações do brasileiro. Ela também está preocupada se a escola que o filho dela está estudando está alimentando bem a criança, e se a criança está aprendendo, e se ela vai ter um transporte bom para ir e voltar do trabalho dela, porque essa mulher, em geral, uma mãe solteira, cujo pai, em muitos casos, não paga a pensão e ela é obrigada a cuidar da vida. Essas são preocupações materiais e concretas. Só que a gente chega nas redes sociais e vem essas discussões do movimento feminista, que olha, nós precisamos discutir a misoginia. O que isso gera? Perseguição a pensamento diferente em redes sociais, ou como eu vi num concorrente de vocês na televisão, algumas especialistas falando que se um homem interromper uma mulher num ambiente de trabalho, isso é misoginia. Pois bem, sendo misoginia, isso seria equiparado à injúria racial, crime inafiançável. Então nós começaremos a ter, vamos dizer, empresas se preocupando em talvez não contratar mulheres, pessoas evitando relacionamentos pessoais, relacionamentos amorosos, com medo de uma criminalização das relações. Então, em vez de a gente focar no que realmente interessa às mulheres, nós criamos espantalhos e ficamos focados nesses espantalhos. Eu não consigo acreditar nisso. E aí eu vejo, né, a esquerda interessada em obter votos, fazendo demonstração de virtude no Congresso. Agora vai acabar a misoginia. E a direita covarde votando junto com medo de perder voto entre as mulheres. Eu volto para a minha mesma posição para esse caso 6x1. Quer ajudar as mulheres a não serem alvo de violência? Vamos aumentar as penas para qualquer crime violento contra a mulher. O marido bateu na mulher, vamos aumentar a pena porque a pena não está alta. Pai que não paga a pensão, e isso é
Assim, a típica família brasileira é uma mãe solteira com um cara que está evitando pagar pensão. Pai que não paga pensão, as penas têm que ser muito altas, até porque às vezes ele vai preso e aí tem a remissão da dívida. Tem que pagar e tem que ser preso porque botou o filho no mundo, tem que cuidar. Inclusive, é legal a gente estender um pouco essa pergunta. Há um estudo da FGV de 2007 que mostra que os rapazes que cometem crime no Brasil são filhos de famílias que não têm a presença paterna. Ou seja, o pai não está presente com essa criança, ainda gera um menino que acaba sendo disfuncional e acaba cometendo crimes violentos, perpetuando um ciclo de violência. Então, a mulher sofre muito nisso. Então, vamos atingir essas áreas? Vamos atingir áreas que são centrais para melhorar a qualidade de vida da mulher? Eu prefiro fazer isso do que só fazer esse discursinho meio bonitinho, que para mim não vale nada. Então, para ver se eu entendi, quer dizer, é na base de aumentar a punição para qualquer homem que cometa qualquer tipo de crime contra a mulher, em especial nesses casos envolvendo violência doméstica, familiar. Exato, e um agravante sobre um problema que aflige as mulheres, que são as mães solteiras, que é o fato do marido evadir do pagamento da pensão e não estar presente na criação da criança. Isso é um problema social gigantesco. Eu volto a colocar, isso é a base do nosso problema de violência. A gente fala, como resolver a segurança pública? Tem que botar a polícia, tem que destruir as facções? Tem. Só que quem é a força de reposição, quem é a mão de obra barata que o crime vai buscar? É um menino que quase sempre tem um pai ausente. Vulnerável, não tem um exemplo masculino. E a correlação, inclusive, entre a ausência de pai e cometimento de crime por esse jovem é maior do que, por exemplo, desigualdade social. Para a gente ver o quão grande é esse impacto. Então, nós temos que corrigir isso. Homem vagabundo que não quer pagar a pensão da mulher ou quer abandonar a criança, esse cara a gente vai atrás dele. Precisa ir. O senhor mencionou a questão aí do combate ao crime organizado e também tem sido uma referência que o senhor sempre tem citado nas políticas de segurança pública, que é o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que se tornou uma referência que muitas lideranças, principalmente aqui na América Latina, têm citado. Agora, El Salvador é um país incomparavelmente menor do que o Brasil. Se eu não me engano, o senhor já esteve, inclusive, em El Salvador? Não chegou a estar. O Renato Batista do nosso time teve. Tá. Conversou, inclusive, com o próprio. Perfeito. O que foi, então, aprendido desta conversa do Renato, da sua equipe, com o presidente de El Salvador, que é, de fato, aplicável aqui no Brasil? E como que, na sua avaliação, mesmo que o presidente da República tenha uma postura mais incisiva, mais dura contra o crime, como articular isso, sendo que a segurança é uma responsabilidade de 27 governadores dos mais variados matizes, trajetórias, origens e realidades locais? Outra pergunta que ela é muito complexa e eu vou responder da forma mais clara possível. A primeira coisa que o Bukele fez foi quebrar a imaginação que nós temos na América Latina. Ele mudou no país dele, mas isso existe no México, na Colômbia, no Peru, no Brasil, que é a ideia de que você vai conviver pro resto da vida com o crime organizado. Portanto, tua casa tem que ter um muro, portanto, teu carro tem que ter um isso-filme, você tem que ter medo de andar com o celular. A América Latina aceitou que ela é controlada pelo crime. Então, a primeira coisa que ele mudou foi, não, eu posso destruir isso. E a gente ouve sempre dos especialistas, é impossível destruir, não dá, olha, temos que conviver, nós temos que aceitar que o Oruan vai fazer uma música, vai tocar no Spotify, o filho do Marcinho VP, e o filho do Marcola também agora é artista. Então, a negação dessa aceitação, ou seja, a mudança na cabeça das pessoas, foi a primeira coisa que ele fez. E ele gerou o resultado, ele aumentou as penas, ele colocou algo que é permitido na Constituição de El Salvador, que é um estado de exceção, que permitia que a polícia e as forças armadas agissem de maneira enfática. Ele tratou as facções criminosas como organismos anômalos, como terroristas, ou seja, ele teve uma lei especial, criou o famoso Secote, que custou coisa de 500 milhões de reais, fazendo a conversão, que é um super presídio lá em El Salvador, e aí ele destruiu eles e hoje El Salvador é um lugar muito, mas muito seguro. Outras nações, por exemplo, no leste asiático, apresentam também leis muito duras contra o crime organizado e apresentam, a despeito de terem sido pobres há muito tempo, qualidade de vida e números ligados a homicídios e roubo muito menores do que o Brasil. Então, ir por esse caminho, eu posso falar de nações maiores do que El Salvador, eu posso falar da China, que é gigantesca, que apresenta, vamos dizer, leis penais quase tão duras quanto El Salvador num estado de exceção, mostram que a gente tem esse caminho de enfrentamento. A questão é que a gente simplesmente não está tentando. E nós temos que tentar, porque nós temos que parar de aceitar que nós temos que esconder o celular quando a gente anda na rua, que uma mulher tem que ter medo de sair do ônibus e chegar até a casa dela. A gente não tem que ter medo de nada. Assim como nós temos que tirar da nossa cabeça a ideia de que cidades têm que ter favelas, que a favela faz parte da nossa personalidade, que a pobreza faz parte da nossa identidade, que nós temos que ter, sei lá, um pé de meia para a criança ir para a escola. Isso é tudo loucura. E a gente aceitou que a gente tem que viver uma vida de louco.
Então, nós temos que endereçar essas grandes questões com a mesma missão que o Bukele entrou. Eu vou acabar com o crime organizado, com as medidas duras que ele adotou e com a nossa capacidade bélica, nós temos através das polícias e da inteligência com o COAF e Polícia Federal. Nós temos que endereçar a questão dos investimentos estatais para acabar com a favela, que é o lugar em que o crime, infelizmente, domina as pessoas. A gente está falando de praticamente 50 milhões de pessoas que vivem sob a interferência direta do crime organizado. E mudar a imaginação do brasileiro de que é possível viver num lugar que é muito bonito e que pode ser feliz. Hoje nós temos um Brasil que tem um potencial enorme, mas é um país triste, cujas cidades são feias. As cidades do Brasil são horríveis. Todas as casas são muradas, as ruas são abandonadas e as pessoas têm medo de andar. Então, essa mudança cabe ao Poder Executivo. Esse é um papel do presidente. E aí, te respondendo sobre a articulação, de maneira muito simples. Há governadores que tentaram já fazer esse enfrentamento, mas eles são submetidos a uma lei penal e às leis de execução penal, que são prerrogativa do Congresso Nacional e da Presidência da República alterar. Então, quando tentaram as UPPs no Rio de Janeiro, por mais que tenha sido uma iniciativa boa, no fim do dia, se não alterasse as leis penais e o Código de Processo Penal, não resolvia nada. Se não tivesse um estado, por exemplo, se eles pudessem decretar o estado de defesa, que permitia que o BOP entrasse na casa das pessoas onde às vezes se escondia um criminoso, não ia dar, como não deu. Então, o Poder Executivo tem que criar um arcabouço legal e agir junto com as polícias estaduais, com os governadores. Se o governador está cooperando e ele executar, vamos bater as metas juntos. Se o governador não cooperar, como, por exemplo, eu tenho certeza que o governador do Ceará, que vive me processando, não cooperaria, nós vamos colocar um estado de defesa no estado dele, ele fica afastado dessa prerrogativa e nós destruímos o crime no estado dele. Meu recado é para todos os estados. Na Bahia, no Ceará, as pessoas reclamam, e a polícia também reclama, o governador não faz nada. A gente sabe onde está o criminoso, eles estão tomando a cidade, mas ninguém faz nada. Eu vou fazer. Só para esclarecer, antes de passar a palavra para a Larissa, o senhor falou estado de defesa, quer dizer, usar um mecanismo que já existe na Constituição e mais rigoroso do que, por exemplo, as GLOs, as garantias de lei e ordem, por exemplo. Que o Temer usou. Exato. O Rio de Janeiro passou por uma intervenção, Exato. Era o general Walter Braga Neto. Exato. E veja só, não é um mecanismo que quem fala, isso é autoritário, isso não é autoritário. Isso é estabelecer a autoridade. O Temer tinha feito uma GLO assumindo o controle, vamos dizer, da área de segurança no Rio de Janeiro. Ok. Eu espero não precisar fazer isso se os estados cooperarem. Agora, se o estado do Ceará, para pegar um exemplo prático, quiser manter Santa Quitéria, uma cidade que tem urânio e que foi tomada pelo Comando Vermelho, sob o comando do Comando Vermelho, eu vou decretar que Santa Quitéria estará em estado de defesa e a polícia e as Forças Armadas, se necessário, vão entrar em Santa Quitéria, vão destruir o Comando Vermelho de Santa Quitéria, libertar a população. Eu gostaria de contar com o auxílio dos governadores. Agora, se não quiser auxiliar, a gente faz sem eles mesmo. Larissa, acho que a nossa última pergunta tem que estar passando rápido aqui, mas vamos lá. Uma última pergunta, então, antes da gente encerrar. A gente tem percebido críticas a alguns candidatos, posso citar até o próprio pré-candidato, né, Flávio Bolsonaro, de falta de experiência com o executivo. O senhor não tem nenhuma experiência política em cargos eletivos. O senhor acha que isso seria um problema tanto para elegê-lo quanto, se caso isso acontecesse, essa falta de experiência? Não. Não, porque temos grandes líderes políticos no Brasil e no mundo que tiveram nenhuma experiência em cargo eletivo pretérito e fizeram bons governos, como pessoas que tiveram muita experiência e fizeram maus governos. Não é exatamente isso que determina o sucesso de um mandatário. A Dilma tinha experiência administrativa dentro da máquina pública e foi um desastre. Então, e o Milei, vou dar um exemplo aqui de uma figura que está fazendo um governo técnico e efetivo nas políticas públicas dele. A gente pode até, eventualmente, não concordar exatamente com a política B ou C, mas ele está conseguindo fazer as entregas prometidas por ele. E uma coisa que me torna diferente dos demais eu não tive cargo eletivo, mas eu faço política de maneira efetiva há muitos anos. Por exemplo, o Zema hoje foi num podcast e falou, eu tenho mais experiência que o Renan. Veja, quando ele concorreu para o governador, ele não tinha experiência nenhuma e ele fica fazendo campanha falando que ele é um empresário e não um político. Pois bem, eu sou político sem precisar de mandato. Há mais de 12 anos, eu liderei o impeachment de Dilma Rousseff, como o Yuri bem observou, não só nas ruas, mas no parlamento, organizando o comitê do impeachment no parlamento. Montei um partido político, coisa que o Bolsonaro não conseguiu, e lidero inúmeros parlamentares ao redor do Brasil que têm um desempenho político muito acima da média. O melhor parlamentar do Brasil é o deputado Kim Kataguiri, altamente efetivo, que interfere na política brasileira, sendo parte de um grupo que, em última instância, é presidido por mim. Então, eu tenho experiência política verdadeira e eu tenho algo que políticos que têm experiência não têm, que é coragem. Eu topo perder voto, perder seguidor, perder doador, em nome do que eu acredito, que é uma questão de integridade.
E essa integridade é o que um homem público precisa. É o que a famosa ética da responsabilidade, que o Max Weber tanto fala. Nós precisamos ter isso no mandato. E eu faço isso quando sendo presidente do MBL. Se eu, enquanto líder, eu enganar as pessoas, falar que vou fazer uma proposta, mas não entregar ela no final, ou falar que não vou fazer algo e entregar, como será o pacote fiscal que todos terão que fazer, caso ganhe a eleição, eu me torno um mentiroso. E eu não vou ser esse mentiroso. Eu vou ser brutalmente honesto. E sendo honesto, tendo proposta e sendo um bom líder, eu serei um bom presidente. Olha, impressionante. Acabaram de me falar, deu o nosso tempo, tua fala, se tiver, parece que falaram no teu ponto e não no meu. Renan Santos, quero agradecer demais a tua participação conosco, aqui agradecer Larissa Rodrigues também, e certamente ainda vamos conversar, a gente está num período ainda de pré-campanha, por isso chamamos de pré-candidato, que está colocando o nome à disputa pelo Missão, partido recém-fundado. Até a próxima, muito obrigado. Muito obrigado, foi uma honra. Obrigado a todos. Obrigado mais uma vez, Larissa Rodrigues.